Neste estudo, nós vamos analisar a farsa da argumentação de que o sábado, falado em Colossenses 2,16, seria um sábado cerimonial. Vamos mostrar as razões que desmascaram essa farsa. O texto de Colossenses 2, que vai dos versículos 14 a 17, diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Se nós olharmos lá no grego, uma tradução bem direta seria: portanto, ninguém vos julgue por comida, por bebida, por festa, por lua nova ou sábado. Analisando o texto grego, nós vemos que essa palavra sábado, que ocorre em Colossenses 2,16, a mesma palavra em grego sabaton ocorre em Mateus 28,1, Lucas 4,16, Atos 13,14, Atos 16,13 e Colossenses 2,16, que é o texto que analisamos. Linguisticamente é a mesma palavra, e não existe nenhuma razão linguística para dizer que o único lugar em todo o Novo Testamento que seria o sábado cerimonial seria em Colossenses 2,16. Essa é uma grande mentira dos guardadores do sábado, porque todas as ocorrências no Novo Testamento, o sábado se refere ao sábado semanal do sétimo dia. Falar que só em Colossenses 2,16 o sábado seria o sábado cerimonial é uma enganação e uma mentira total. O que dizem os guardadores do sábado? Qual é a argumentação deles para tentar explicar o sábado de Colossenses 2,16? Eles dizem que sábado se referem a sábados cerimoniais. Isso é uma primeira bobagem, porque a palavra está, na verdade, no singular. O termo sábado é usado 60 vezes no Novo Testamento, em 59 vezes é o sábado semanal. E a única vez que refere-se ao sábado cerimonial é em Colossenses 2. Isso não tem nenhuma base linguística nem teológica. É invenção total para escapar da realidade, que o sábado é uma sombra do corpo verdadeiro que é Cristo. E eles citam os supostos sábados cerimoniais: dia da expiação, Páscoa, festa dos pães asmos, festa da colheita ou Pentecoste, trombetas, tabernáculos. Citam Levítico 16, 23, Números 28 e 29. Esses sábados seriam dias festivos. Os sábados foram instituídos no Sinai e dizem supostamente que o sábado semanal foi na criação. É um erro que já foi refutado em outros vídeos. Esses sábados eram festividades nacionais judaicas ou feriados fixos. Os sábados morais, que é uma outra invenção, seriam chamados por Deus de meus sábados, e os sábados cerimoniais de seus sábados. E eles elencam algumas supostas diferenças entre o chamado sábado moral e o inventado sábado cerimonial. Um é de Deus, o outro do homem, um abolido, o outro em vigor, um é o sétimo dia da semana, o outro ocorria em datas fixas do ano, um era chamado de sábado e o outro de festivais sabáticos. E eles dizem que o sábado semanal é de obrigação perpétua. Mas a Bíblia desmente totalmente essa argumentação dos guardadores do sábado, porque essa argumentação é falsa. São 4 erros principais. Primeiro erro: tudo que é falado do sábado que eles chamam de moral se aplica ao sábado cerimonial. Levítico 23:4 coloca o sábado semanal como uma santa convocação, como uma solenidade. E os sábados cerimoniais são chamados também de sábados do Senhor. Então essa divisão de meus sábados e seus sábados, ela é totalmente falsa. Todos os sábados na Bíblia são chamados de sábado do Senhor. Não existe negócio de meus sábados é de Deus e seus sábados é dos homens. Todos foram instituídos por Deus. E Levítico 23 diz claramente que todas estas festas são estatutos perpétuos. Todas elas são perpétuas. Então dizer que o sábado cerimonial, o sábado moral, ele é perpétuo, e os inventados sábados cerimoniais são temporários, é outra mentira. Essa divisão dizendo que sábado semanal é perpétuo e os cerimoniais foram abolidos, ela é falsa. Todos eles são chamados de perpétuos, tanto o sábado do sétimo dia quanto os outros sábados. O sábado semanal também foi instituído no Sinai, conforme Neemias 9, 13 e 14. Não foi instituído a guarda do sábado em Gênesis, já tem um vídeo que desmonta essa mentira.
Na verdade, o sábado semanal também foi instituído lá no Sinai, junto com todos os outros sábados. Todos eles são dados por Moisés e são lei de Moisés. O sábado semanal também foi dado no Sinai para o povo, é só ver Deuteronômio 5,15. E o sétimo dia da criação não é o Shabá de Êxodo 20, isso já foi mostrado em outro vídeo. Erro 2. Se Colossenses 2,16 estivesse falando de cerimônias, incluiria também comer. Aqui é uma armadilha que derruba uma argumentação dos guardadores do sábado. Os guardadores do sábado, para justificar a guarda do sábado semanal para os cristãos hoje, inventaram que existe sábados cerimoniais. Aí fala, ó, Colossenses 2,16 estaria falando de cerimônias. Só que Colossenses 2 fala de comer e beber. Se fosse cerimônia o sábado, também seria cerimônia comer a carne de porco, que está lá em Levítico 11. Só que eles dizem que Levítico 11 não é cerimonial, e sim moral e alimentar. Então eles caem na segunda contradição. E para escapar dessa segunda contradição, eles inventam o comer cerimonial que nunca existiu na Bíblia, porque no judaísmo não existe comida separado das festas. Ninguém faz uma comida cerimonial sozinha em algum lugar. É sempre relacionada com festas. Então, se Colossenses 2 estivesse falando de um sábado cerimonial, a proibição de comer carne de porco também seria cerimonial e derrubaria o argumento dos guardadores do sábado. Então, erro 3, não existe sábado ou comer moral e cerimonial. Assim como não tem sábado cerimonial, não tem comer moral e cerimonial. A invenção do termo sábado cerimonial é a mesma da suposta existência de uma lei moral e uma lei cerimonial. Isso não existe, é uma invenção com o único objetivo de tentar livrar o sábado da abolição para os cristãos. O Torá é a lei de Deus com 613 mandamentos, é uma unidade completa, cujos mandamentos têm o mesmo valor. Essa tentativa de separar os 10 mandamentos e o sábado como morais e eternos é uma invenção dos guardadores do sábado que não tem suporte na Bíblia. Os supostos textos citados para defender essa separação são retirados do seu contexto. E Levítico 23, 1 a 3, cita o sábado cerimonial como uma solenidade e uma santa convocação. E o que é alguma coisa moral? É só ver o que é imoral. Imoral é contrário à moral, às regras de conduta vigentes. O ladrão e um assassino, eles são socialmente imorais. Agora, quem não guarda o sábado é imoral? Quem come carne de porco é imoral? Só por essa pergunta dá para ver o ridículo dessa argumentação de que existe sábado cerimonial e que existe comer cerimonial. Então, o mesmo Deus que nos livrou da necessidade de guardar o sábado é o mesmo que nos livrou da proibição de comer carne de porco. E o erro 4... a falsidade da separação entre lei moral, cerimonial e alimentar. É só olharmos Deuteronômio 14 para vermos que não dá para colocar esses versículos dentro dessas categorias sem cair numa falsidade. Então aqui mostra alguns versículos como eles deveriam ser considerados. São morais, cerimoniais ou alimentar. Não dar golpe, não fazer calva é moral ou cerimonial, por causa de algum morto. Não comer nada abominável é alimentar para os guardadores do sábado. O porco é alimentar para os guardadores do sábado. E agora, não comer nenhum animal morto, mesmo entre os animais que podem ser comidos pelo ritualismo judaico. É moral, cerimonial ou alimentar? Dar o dízimo é moral ou cerimonial? Para o guardador do sábado ele é moral. Se ele é moral, então comer os dízimos do grão é moral, cerimonial ou alimentar? E aqui, Deuteronômio 14, 28 e 29, ele mostra um mandamento que o guardador do sábado tem que definir se é moral ou cerimonial, e ele vai dizer que ele é moral, porque os guardadores do sábado cobram o dízimo normalmente. Só que os dízimos a cada 3 anos, eles têm que ser dados para o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. A cada 3 anos, os dízimos têm que ser dados para os pobres, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Alguém já viu algum guardador do sábado cumprir isso? Então esse cumprimento da lei pelos guardadores do sábado é conveniente. Eles só guardam as partes que interessam para eles e o resto que não interessa eles manipulam para distorcer. A verdade bíblica sem manipulação é muito mais simples. Paulo está dizendo que o conjunto de leis da Torá, os 613 mandamentos, incluindo o sábado e as regras alimentares, como a carne de porco e outros, eram sombra de Jesus Cristo. E que ninguém deveria julgar os cristãos gentios que não guardarem o sábado semanal e que não comerem a carne de porco e outras coisas mais. A invenção de um sábado cerimonial em Colossenses 2,16 é uma completa farsa.
Ela é uma mentira para tentar escapar da verdade de que o sábado semanal é uma sombra de Cristo, foi abolido por Cristo junto com os 10 mandamentos, e o cristão, hoje gentil, ele não tem a obrigação de guardar o sábado. Essa é a verdade sim.